Irmãos, um panorama rápido do livro de Esther. O livro de Esther ele narra uma das histórias mais conhecidas da Bíblia. E, em resumo, o governo do rei Assuero, o povo de Deus, Esther, Amã e seu tio Mordecai são os personagens mais importantes. O rei Assuero era casado com uma rainha chamada Vasti. Essa o desrespeitou, ele a despojou do seu cargo, da sua função, e fez um concurso para eleger uma nova rainha. Então Hadassa, que é Esther, foi eleita, ela se tornou a nova rainha, mas Amã odiava Esther, odiava os judeus, e ele tramou para que todo o povo judeu fosse exterminado. Mordecai, que era tio de Esther, descobriu esse plano e passou a levar a demanda para sua sobrinha, que era então a atual rainha, para que ela conseguisse resolver diante do rei essa situação e assim o povo judeu pudesse, mais uma vez, ser livrado de tanto mal. No entanto, uma das coisas mais importantes desse livro, e não à toa mais lembradas a respeito desse livro, é o jejum que Esther promove durante 3 dias para que essa situação seja resolvida. Então a gente pode dizer que o jejum no livro de Esther é o pivô para toda a trama, para toda a história. Há muita coisa importante acontecendo, há muitos tipos, muitas analogias, há muitos fatos relevantes dentro da estrutura literária do livro, mas o que realmente faz com que o livro seja assertivo naquilo que ele apresenta a respeito de Deus, que é a sua pessoalidade, o seu envolvimento com o seu povo, é, sem sombra de dúvidas, o jejum de Esther. Ele é o fator definitivo e central de toda a trama. Por essa razão, é impossível a gente falar sobre piedade, é impossível a gente falar sobre jejum sem falar a partir do livro de Esther. Porque ela conclamou um jejum de 3 dias, ela jejuou durante 3 dias, e o desfecho de toda a trama se deu justamente por causa da sua consagração. Uma outra coisa muito importante sobre o livro de Esther é que no livro de Esther nos é apresentado o Deus invisível. Isso porque o livro de Esther é o único livro de toda a Bíblia em que o nome de Deus não é falado e sequer Deus seja lá inferido. Nada se fala a respeito de Deus. Nem nos seus sinônimos como Senhor, Mestre, nada. E nada se indica a respeito de Deus. No entanto, talvez seja um dos livros onde mais se possa ver Deus. Então Esther apresenta para nós o Deus invisível. O Deus que a gente realmente não vê, mas que pela fé nós sabemos que Ele está no nosso meio, que Ele é pessoal, que Ele nos conduz, que Ele fala conosco, que Ele age em meio a todas as nossas aflições, angústias e assim por diante. Mesmo que Ele não apareça ali. É até estranho ver esse livro dentro do cânon, onde Deus, Senhor, Yahvé e todos os outros nomes aparecem tão constantemente e às vezes até massivamente. E nesse livro nenhuma vez aparece. Como ele entrou no cânon? Como esse livro ele se parece com o restante dos livros se ele não fala o nome de Deus? Ele não fala, mas ele mostra a Deus, assim como todos os outros livros mostram também. Talvez aqui nós tenhamos uma exposição daquilo que Paulo condensou em Romanos 8, 28. Nós sabemos que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. A Bíblia de Jerusalém traduz, porque nós sabemos que Deus faz com que todas as coisas cooperem juntamente para o bem daqueles que o amam e foram chamados segundo o seu propósito. É um livro que mostra a providência de Deus de uma maneira não vista em outros livros, justamente pela ausência do nome. Justamente pela ausência dessa citação sobre Deus enquanto Deus. Aqueles que desconhecem a Deus podem ficar um pouco perdidos, mas ainda assim perceberão que algo sobrenatural está acontecendo. Agora, aqueles que conhecem a Deus, aqueles que conhecem ao Senhor, leem o livro de Esther e dão de cara com a revelação máxima da sua providência. Porque é o livro que mais estreita a experiência que nós temos com Deus na nossa vida. Uma vez que nós também não o vemos. Nem em cristofania, nem em teofania, em visões, em sonhos. Nós simplesmente não vemos a Deus. Há mais de uma década eu sirvo ao Senhor. Há irmãos aqui que há 3, 4, 5 décadas servem ao Senhor e nós nunca vimos a Deus. Mas nós continuamos crendo e cada vez mais em Deus, porque nós vemos a sua providência, nós vemos os seus cuidados. É ver
o Deus invisível. E isso sintetiza aquilo que é fé, segundo Hebreus 11:1. A fé é exatamente isso. É crer sem ver. Ter certeza de coisas visíveis a partir daquilo que é invisível. Outra coisa muito importante sobre o livro de Esther é que Deus, Israel, Igreja e Roma são apresentados aqui no livro. A grande estrutura literária que aponta para o juízo divino no ano 70 depois de Cristo, com a destruição de Israel, está muito presente no livro de Esther. Aqui nós temos, por analogia, por silogismo, por tipologia, um rei poderoso, tal qual o próprio Deus, o próprio Cristo. Nós temos uma rainha que de tudo tinha com ele e que não tinha motivo nenhum para rechaçá-lo, para envergonhá-lo, mas escolheu fazer isso e, portanto, perde a sua função, perde a sua posição. Aí nós temos uma nova rainha sendo colocada no lugar dela. E depois nós temos um estrangeiro se juntando com aqueles que querem o mal para intentar contra essa nova rainha e o seu povo. Deus representado por Assuero, Israel por Vasti, a igreja por Esther, Roma por Amã. A grande trama, o grande teatro de Deus, que é narrado em muitos outros livros do Velho e do Novo Testamento, para anunciar o fim, o rompimento do velho pacto e o início de um novo pacto, na sobreposição de pactos que nós estamos aprendendo em Atos dos Apóstolos, está escancarado no livro de Esther. E é por isso que eu defendo que no livro de Esther nós temos o cumprimento da profecia de Ezequiel 38 e 39. A guerra de Gog e Magog. E é por isso que eu defendo que aqui também há uma exposição de Apocalipse capítulo 20. Gog e Magog, a revolução do príncipe e do povo contra o povo, contra os judeus, contra o povo de Deus. O decreto de Assuero não poderia ser retirado, porque não se retiravam decretos, mas ele alertou todo o povo de Deus sobre o que iria acontecer. E no dia da revolta, todo o povo de Deus sai vitorioso e os seus inimigos mortos. É por isso que em Apocalipse 20 é citado Gog e Magog na soltura de Satanás. Haverá uma tentativa contra o povo de Deus no fim dos tempos. Uma última investida do diabo junto com os seus, em um mundo já cristianizado. Mas assim como Gog e Magog, o povo de Deus, fortalecido, saberá. E então, no levantar, nada acontecerá. O povo de Deus esmagará de uma vez por todas os seus adversários. Então percebam que, embora o nome de Deus não seja citado, que embora não haja nenhuma referência a Deus, tudo que acontece dentro dessa estrutura literária tem tudo a ver com todo o cânon da Bíblia, com todas as profecias da Bíblia, com coisas importantes do Velho e do Novo Testamento. E mais do que isso, traz muita pessoalidade para quem lê. Porque faz com que nós nos coloquemos, dessa vez, no lugar do personagem. Que se angustia, que se preocupa, que está de mãos atadas e só consegue buscar refúgio e socorro em Deus. O livro de Esther nos ensina a piedade, nos ensina a verdadeira religião, nos ensina a prática de toda a teologia que nós temos. Tudo o que nós recebemos da parte do Senhor, tudo que nós conhecemos do Senhor, serve para nos conduzir ao próprio Senhor. Em jejuns, orações, humilhação, consagração, dedicação. Para que nele nós sejamos socorridos. Para que nós percebamos que de fato a força não vem de nós, embora haja responsabilidade naquilo que nós devemos fazer. Mas quem decide, quem resolve, quem age, até mesmo através de nós, é Deus. Ele pode ser até invisível, mas ele não é ausente. Ele não é impessoal. Ele é presente e pessoal. Não é só porque o livro de Esther não faz, então, uma alusão direta a Deus que nós devemos considerar a invisibilidade dele. A verdade é que quanto mais nós lermos o livro de Esther, mais nós veremos Deus nas entrelinhas. É impossível não vê-lo
embora ele não seja realmente citado. Às vezes, nós temos a impressão de que Deus seja indiferente. Às vezes, nós temos a impressão de que Deus tem demandas mais urgentes ou preocupantes para resolver. Às vezes, nós pensamos em Deus como aquele que compartilha, como aquele que faz diversas divisões das suas demandas, como nós fazemos para dar conta do nosso trabalho. Às vezes nós temos a impressão de que Deus tem um arquivo com várias pastas e à medida dos seus esforços, das suas possibilidades, ele vai esvaziando esse arquivo que se enche novamente com as nossas orações, nossas demandas, nossos pedidos. Muitas vezes Deus foi retratado assim, especialmente por Hollywood. Provavelmente a maior parte dos irmãos já assistiu aquele filme, O Todo-Poderoso, onde Jim Carrey é um homem que blasfema contra Deus e Deus troca de lugar com ele, dando todos os seus poderes, e ele tenta realmente compartilhar, compatibilizar, deixar mais organizado todos os motivos de oração que chegam e ele não dá conta de resolver. Certa vez, eu falando a uma pessoa que passava por muita angústia, evangelizando, falando para orar, a pessoa me respondeu dizendo que não vai orar porque Deus já tem problema demais e ele mesmo não está dando conta dos problemas do mundo e, portanto, ele não oraria para sobrecarregá-lo. Às vezes a impressão que nós temos de Deus é essa, porque essa é a impressão que nós temos de nós em situações de angústia. Às vezes nós olhamos para nós mesmos e queremos criar a imagem de Deus em nós a partir de quem nós somos, do que nós estamos vivendo. Sim, nós precisamos compatibilizar todos os nossos motivos de oração. Nós precisamos realmente organizar todos os nossos problemas, todas as nossas demandas. Nós realmente não damos conta de fazer tudo, nós realmente não estamos em todos os lugares ao mesmo tempo. Nós realmente podemos deixar algo pendente, mas Deus não. Infelizmente, nos momentos de angústia, infelizmente, nos momentos de tristeza, especialmente, nós temos o costume de olhar para Deus e enxergar em Deus nós. Esther se viu numa situação em que somente Deus poderia socorrê-la, porque ela mesmo sendo rainha, veja, ela ocupava um cargo, uma função, uma posição muito alta, mas ela sabia que ela por si mesma nada poderia fazer. E mesmo que ela não fale em Deus, e mesmo que quem escreveu toda essa história não fale em Deus, o recurso dela veio do próprio Deus. Não é porque ela se viu de mãos atadas que ela atou as mãos de Deus. Pelo contrário. Ao olhar para si em uma situação de angústia, uma situação de tristeza, em uma situação deplorável, Esther reconheceu a sua pequenez, a sua impossibilidade, apesar de, frente aos homens, estar em uma posição muito alta, e recorreu àquele que realmente pode fazer alguma coisa. Esse é o tipo de postura que nós devemos ter. Esse é o caminho que nós devemos andar. E eu ouso dizer que, em determinadas vezes, Deus é quem nos amarra as mãos para que nós recorramos a Ele. Para que se diminua a nossa soberba, para que se diminua a nossa autossuficiência, para que se diminua a nossa confiança em nós mesmos e nos nossos recursos, e então recorramos a Ele, para que sobrenaturalmente Ele faça algo, e fazendo algo nós o reconheçamos e nos aproximemos ainda mais dele. Não somente Esther, mas todo o povo confiou em Deus. Ao conclamar o jejum e ao jejuar, ela redirecionou também os olhos do povo que estavam nela. Jejuem e eu vou orar. Vou jejuar também. Imaginem a situação. Todo o povo sabe que será exterminado em determinado dia. E uma deles é rainha. Qual foi o primeiro lugar de socorro? Para onde olharam? Diretamente para ela. Mas ela, de mãos atadas, reconheceu que não poderia fazer nada e fez com que o povo reconhecesse também. A demanda, ela não é necessariamente comigo. Ela é primeiramente em Deus. Você se lembra do salmista? Eleva os olhos para o monte. De onde veio o meu socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Fugir para as colinas não resolve, se Deus não estiver envolvido na fuga. Obviamente, Esther faria alguma coisa, como ela disse,
Jejue por 3 dias, eu vou jejuar também, eu vou me apresentar diante do rei, mesmo sendo contra a lei. Se eu tiver de morrer, que eu morra. Mas antes, vamos recorrer a quem realmente pode fazer alguma coisa. Ela certamente sabia que Deus estava presente. Mais do que isso, ela sabia que Deus era pessoal, pactual. Era o Deus da aliança. Só que não a parte disso, ela também tinha consciência de que era sua responsabilidade buscar a resolução prática daquele problema enfrentado. Tiago disse que aquele que sabe o bem que deve fazer e não faz, esse peca. Recorrer a Deus não é se livrar da própria responsabilidade. Recorrer a Deus não é negligenciar a própria responsabilidade. Recorrer a Deus é o primeiro passo dentro da nossa responsabilidade. Ir até o Senhor é a primeira coisa que nós devemos fazer em absolutamente tudo. E isso em si já é um cumprimento da nossa responsabilidade, aliada à soberania dele. Mas geralmente, a última coisa que nós fazemos é recorrer ao Senhor. Tanto que expressões como a que eu vou dizer agora são comuns no nosso meio. Agora só Jesus na causa. Agora só Deus para fazer alguma coisa. Não é agora, sempre foi. Porque em Deus está o primeiro recurso, em Deus está o primeiro socorro, em Deus está a primeira busca, em Deus está o poder para resolver qualquer coisa, ainda que seja através de nós. A busca por Deus deve ser prioritária, imediata, para que então só depois se haja, para que então só depois se faça algo. Nas pequenas e nas grandes coisas, o nosso Deus se envolve conosco, ele é pessoal. Ele se envolve conosco ao ponto de agir por meio de um medicamento para que a sua cabeça deixe de doer. E a ponto de lhe curar de uma doença muito terrível do dia para a noite. Pessoal, completamente envolvido, completamente no nosso meio. Veja bem, Esther não estava alheia a Deus, embora pudesse parecer aqui que Deus estava alheio ao povo, porque Deus permitiu que Amã se levantasse juntamente com outros para exterminar todo o seu povo. O povo poderia pensar, será que Deus não vê? Será que Deus não percebe? Por que Deus permite isso? Nós temos tantos porquês, tantos questionamentos, mas quem sabe, o caminho da providência era, porque o meu povo precisa se consagrar mais. Por quantas vezes eu já passei por angústias, e ao término da angústia eu percebi que eu só passei por aquilo porque o Senhor queria me aproximar dele. Estava distante, estava longe, orando pouco, buscando pouco, pensando pouco a respeito dele, o envolvendo pouco na minha vida. E a forma dele dizer, ei, presta atenção, volta para cá, lembra de mim, eu sou pessoal, estou contigo, tenho uma aliança contigo. Foi me enfiar em angústia, em dor, em tristeza. Isso é interessante. Essas duas coisas juntas, assim como Deus não está alheio às circunstâncias, nós também não devemos agir alheios a Deus. Nós precisamos ter tanto consciência de que Ele está presente, embora pareça ausente, quanto nós devamos o buscar antes de qualquer coisa. Nós precisamos alinhar essas duas coisas. Talvez sejam coisas difíceis de serem compreendidas, alinhadas e colocadas em prática. Porque, afinal de contas, a gente não vê e a nossa fé é pouca. Mas nós precisamos ter certeza de que, embora Deus possa parecer alheio, Ele não está. E por isso nós também não podemos ser alheios à sua personalidade, não podemos ser alheios à sua vontade, juntamente conosco, em cada uma das áreas da nossa vida. Dessa forma, o ato de conclamar o jejum de 3 dias é sinônimo de envolver-se com Deus em meio a uma situação difícil. Você pode se perguntar que diferença faz ficar 3 dias sem comer para falar com o rei, ou falar com o rei de barriga cheia. No corpo, absolutamente nenhuma diferença. Talvez um pouco mais de cansaço, um pouco menos de gordura. Mas na alma, muita coisa. Houve tempo de consagração, houve tempo de oração, houve tempo de se alimentar de Deus, houve tempo de dizer, Senhor, nós dependemos de Ti, mais do que dependemos de comida e bebida. É isso que o jejum provoca. É o ato de buscar a Deus por meio da consagração,
buscar mais proximidade daquele que tudo governa pela providência, de buscar sabedoria, de buscar alinhamento à sua vontade, de se humilhar para que ele perceba então que nós reconhecemos a dependência que nós temos dele. Não que Deus precise dessas coisas, mas nós precisamos dessas coisas às vezes. Não que Deus não saiba a sua grandeza e a nossa pequenez, mas parece que às vezes a gente esquece. Às vezes parece que a gente acha que é grande demais e que Deus é pequeno. Às vezes a gente acha que não deve colocar diante de Deus isso ou aquilo, porque a gente está contra. Se esquecendo completamente de que é nele que nós existimos, que nós nos movemos e que nós fazemos qualquer coisa. Jejuar é o ato de ir até Deus demonstrando dependência e humildade, para não só compreender, mas também para fazer aquilo que deve ser feito, para fazer a vontade dele. 3 dias foram dias suficientes para pensar a estratégia que seria usada para se aproximar do rei. Que mulher sábia foi Esther. Como ela pensou bem, como ela articulou bem, de maneira que ela conseguiu trazer o rei, trazer Amã, incriminá-lo, conseguiu a sua sentença, conseguiu um novo decreto do rei que não revogava aquele que não se podia revogar, mas anunciando a todos os seus o que iria acontecer, e então o povo de Deus triunfou. Quanta sabedoria em uma mulher, não? Mas de quem? A custas de quê? Um pequeno parêntese aqui, meus irmãos, às vezes nós vislumbramos pessoas sábias, nós vislumbramos pessoas que têm intimidade com Deus, nós vislumbramos pessoas que falam a respeito de Deus de maneira intrépida, e ficamos pensando quanta sabedoria, quanta intimidade, quanto impacto na vida dessa pessoa, mas nós não sabemos a custa de quê. Esther foi sábia, usada por Deus, claramente usada por Deus, mas por que será? Será que ela era isso tudo mesmo? Porque se ela fosse, ela resolveria no primeiro dia. Deus a fez daquela forma, através da consagração. Pela providência, ela foi colocada ali, não só colocada ali, mas ela invocou o Senhor naquela posição e o Senhor a usou naquela posição de maneira sábia, de maneira piedosa, de maneira dedicada para poupar a vida do seu povo. Muitas das vezes nós lemos sobre grandes homens e mulheres de Deus do passado, abrimos a nossa boca, estarrecidos de como eram íntimos do Senhor, mas não sabemos o preço que pagaram para tanta intimidade. A rainha da Inglaterra sempre dizia sobre John Knox: tenho mais medo de todos os exércitos da Inglaterra do que as orações de John Knox. Mas John Knox orava mais de 8 horas por dia. Se consagrava a Deus diariamente, em um decurso tão grande de horas. O seu genro chegava a orar, às vezes, 19 horas em determinados dias da semana, é quase o dia inteiro, diante de Deus. Há muitos dos puritanos do passado que, quando chegavam em suas casas depois da sua morte, viam marcas de joelhos no chão amadeirado. Era um lugar onde eles oravam, os joelhos marcaram o amadeirado da casa. Tinham quartos de oração, lugares próprios para orar, para se consagrar. Quanta coisa homens e mulheres de Deus, assim como Esther, viveram para então ter sabedoria, discernimento e serem instrumentos do Senhor. E às vezes nós queremos ser instrumentalizados por Deus, nós queremos ter sabedoria para lidar com diversas situações, mas não nos consagramos. Esther não era autossuficiente e ela sabia disso, por isso ela conclama o jejum. Mas depois do jejum, nós vemos Esther sendo um fator definidor para o bem do povo de Deus, porque Deus a revestiu durante esse tempo. Por isso ela diz: jejuem por mim. Eu vou jejuar também, junto com as minhas servas, para que Deus me dê sabedoria. A gente não lê isso aqui, mas é isso que está implícito no Deus. Para que tudo dê certo, para que eu seja instrumentalizada. E é isso que acontece. Fechando parêntese. A partir do jejum ao Deus invisível, veio a resposta visivelmente manifestada pela providência. Ela viu o rei no pátio. Ela o convidou para jantar, convidou Amã, o acusou, ganhou apoio e fez o povo perdurar. O improvável aconteceu não por sorte ao revés, por acaso, por coincidência, mas por providência buscada no jejum. Por providência buscada no jejum.
Tudo se alinhou. O livro começa completamente desordenado. Um rei dando uma festa, a sua rainha desrespeitando, ele a despojando, procurando outra rainha. Uma judia vai para o meio do palácio, se torna rainha. Há um decreto contra o seu povo. Meu Deus, onde isso vai chegar? E o nome de Deus não aparece, o nome de Deus não aparece. Mas do jejum em diante, a gente vê toda essa desorganização tomando forma e tudo sendo coordenadamente colocado, até que aquele livro que começa com uma festa, onde uma rainha foi despojada, termina em uma festa, onde uma rainha vitoriosa com seu povo celebram o livramento que Deus havia dado a eles. São os contrastes no livro de Esther. Desordenação, bagunça, medo, para alegria, celebração pela providência. É Purim, vamos todos celebrar o livramento que Deus nos deu. E então pode surgir a seguinte pergunta para nós. Por que então fazer jejum? Em qual circunstância fazer jejum? Agora pela manhã as aplicações serão direcionadas a por que fazer e a como fazer. E à noite eu vou falar quando não fazer e por que não fazer. Há dias e tempos em que o jejum não deve ser feito. Prestem bem atenção. Por que fazer jejum? Por quais motivos fazer jejum? Jejuns devem ser feitos individual ou coletivamente, eclesiasticamente. Por motivos bíblicos. Motivos bíblicos. Então essa é a primeira coisa. Há uma grande banalização do jejum. Grande banalização. Eu já vi jovens, graças a Deus não na nossa igreja, mas eu já vi jovens jejuando por cada tipo de coisa, em cada tipo de jejum. Ah, eu não estou comendo chocolate, não. Estou de jejum de chocolate. Para arrumar um namorado. Estou de jejum de Coca-Cola. Para arrumar uma namorada. Isso não é motivo bíblico. Motivos bíblicos são angústia. O que é a angústia? É a sensação de desamparo em meio a alguma dificuldade. Isso gera angústia. É a incerteza. É não saber algo. É não saber até quando. Em uma situação grave, que de fato o entristece e te deixa de mãos atadas. E esse é o motivo bíblico para jejuar. Resistência espiritual. Quando se está lidando com um caso espiritual de muita gravidade, questões de fé, ou até mesmo de possessões demoníacas. Exercício de piedade, buscar mais de Deus, se consagrar, substituir o tempo de se alimentar de alimentos para se alimentar da palavra, das orações e da presença de Cristo. Onde haja necessidade de discernimento e intervenção da providência divina, em meio a um conflito muito grande de decisão, o que fazer, o que não fazer, qual princípio eu devo seguir. Ou seja, entender a razão e entender como agir. Por isso, o jejum fortalece espiritualmente. Nos alinha à vontade divina e nos instrumentaliza para executar essa vontade, seja na nossa vida ou na vida de quem precisa. Seja individualmente, seja dentro de casa ou seja na igreja. Como fazer o jejum? Ao contrário do que muitos ensinam, o jejum não deve ser feito de maneira parcial ou desordenada. O que é a maneira parcial de fazer o jejum? Eu vou tirar só Coca-Cola, eu vou tirar chocolate, eu vou tirar isso, vou fazer tal coisa. Isso não é jejum, isso é dieta. Isso é você tentar perder um pouquinho de peso. O jejum, ele precisa ser total. Você precisa se abster de uma das suas refeições, ou de algumas das suas refeições. Então, por isso que eu aconselho a você que vai começar a jejuar, nós vamos dar todas as instruções para vocês. Tanto aqui de púlpito, quanto nos gabinetes, nas visitações, no grupo da igreja. Se você quer começar a fazer jejum, você não tem o hábito de jejuar, você precisa fazer em refeições mais leves. Hoje eu não vou tomar o café da tarde. Só que não é só tirar aquilo e ficar
passando fome. Isso é dieta, isso é jejum intermitente. Você vai tirar aquela refeição e no lugar do tempo que você tomaria naquela refeição, você vai orar, você vai cantar os salmos, você vai ler a Bíblia, você vai buscar a presença de Deus, você vai se desligar de tudo. Então não adianta, faço o jejum, eu deixo comer ali, mas fico mexendo no meu celular. Ou eu deixo comer ali, mas eu sento no sofá e fico pensando, comida, olhando para cima. Não resolve. O jejum é você tirar uma refeição sua para se consagrar a Deus. Então você pode começar com o jejum assim, devagar, e depois você pode ir aumentando o seu tempo de jejum. Você pode ir aumentando o seu tempo de jejum. O jejum, ele não pode atingir o ponto de um sacrifício. Ou seja, se você tem um problema de saúde, se você está ali no propósito de jejuar e tudo mais, mas aquilo começou a trazer malefício para a sua saúde, você deve parar. Porque Deus não quer o seu sacrifício, Ele quer a sua consagração. É diferente. O sacrifício quem fez foi Cristo. No ato mais pessoal, providencial e pactual divino, Deus se encarnou e se sacrificou em favor de cada um de nós. Deus não quer sacrifício de nenhum de nós. Esqueça essa concepção, essa ideia de cristianismo sacrificial. Isso é heresia. Deus não quer sacrifício seu. Deus não quer você ajoelhado no milho. Deus não quer você fazendo peregrinação. Deus não quer você andando de joelho para cima e para baixo. Deus não quer você castigando a sua carne. Todo o nosso castigo estava sobre ele, diz o profeta Isaías. Todas as nossas enfermidades, todo o sacrifício que talvez nós pudéssemos fazer sem resolver nada, já foi feito por Cristo. Então o que Deus quer e requer de nós é a nossa consagração, é a nossa dedicação. Então o jejum é essa substituição de se alimentar de alimento sólido, de alimento físico, para se alimentar de um alimento espiritual. Os puritanos eles tinham um costume. Se eles gastassem 15 minutos almoçando, eles gastavam 15 minutos lendo a Bíblia. Se eles gastassem 1 hora no jantar, eles gastavam depois 1 hora lendo a Bíblia. Eles diziam, o mesmo tempo que eu dediquei para alimentar o meu corpo, eu preciso me dedicar para alimentar a minha alma. Então, é mais ou menos nesse sentido. É assim que se faz o jejum. Então, muitos ensinam que o jejum ele pode ser parcial e desordenado. Ele tem que ser total e ordenado. Você precisa pensar o seu jejum. Precisa haver um propósito. Precisa você ter noção do tempo, do dia em que você vai fazer isso. Então não tem como. Sexta-feira eu vou correr meia maratona, é um ótimo dia para eu jejuar. Não é, você vai morrer no meio da prova. Em outro dia. E você não pode, conforme Jesus já ensinou, nós vamos ainda passar por esse texto dessa nova série aqui, jejuar e fazer aquela cara de abatido, de coitadinho. Estou jejuando, por isso que eu estou fraco, bom dia. Começou o jejum 7 horas, 7h30 está dando bom dia fraco para os outros. Não pode fazer isso. Não tem nada a ver. Tá? O jejum, ele precisa ser um jejum total, ele precisa ser um jejum ordenado, mas ele precisa ser espiritual. E você substituir o tempo da refeição, você substituir aquele tempo que você estaria se dedicando para alimentar o corpo, para alimentar a sua alma. Mas sem abatimento, sem te prejudicar em nada. Não adianta você fazer jejum e aí você não consegue trabalhar e você prejudica a sua empresa porque você está fraco. Então faça num dia que você estiver de folga. Porque se você prejudica a sua empresa, você está quebrando outros princípios, outros mandamentos. Então não faz sentido. Tá bom? Ele deve ser feito sob abstenção total de alimentos durante determinado período. A vida precisa transcorrer naturalmente e mais do que isso. A grande questão é que no período em que se deveria se estar comendo, necessariamente, precisa se buscar a Deus em oração, leitura da Bíblia e cântico dos salmos. Então, a regrinha que eu estou fazendo para vocês, né? Por isso que precisa ser ordenado, porque senão você faz à toa. Hoje eu vou me consagrar a Deus em jejum. Eu não vou almoçar. Aí na hora do almoço, você tem um exame para fazer, você tem uma conta para pagar, e não deu para você ler a Bíblia, não deu para você orar, não deu para você cantar os salmos, não deu para você refletir na palavra de Deus. Não resolveu nada, você está fazendo à toa. Então precisa ser um tempo ocupado, não é optativo. Precisa ter um tempo ocupado para isso. E outras duas coisas, irmãos, rapidamente, que eu quero colocar para vocês aqui para encerrar, são 2 adendos que eu coloquei aqui, muito importante. Primeiro, quem pode e deve proclamar jejuns. É muito importante citar isso aqui. Nós vimos situações no nosso país, desde 2018, muitas vezes assim, autoridades civis conclamando jejuns. Então o ex-presidente da República constantemente, nós vamos jejuar pelo Brasil, nós vamos jejuar por não sei o quê, nós vamos jejuar por aqui. Tem 2 erros drásticos aí. Primeiro que a autoridade civil
nesse contexto que nós vivemos, não tem o direito de convocar jejum. São as autoridades eclesiásticas. Quem convoca jejum na igreja é pastor. E também os jejuns eram feitos no dia do Senhor. Também não é um dia para jejuar. Hoje à noite eu vou ensinar e explicar isso para vocês. Então a gente viu muito disso. E até hoje se vê. Até páginas de Facebook, de Instagram, influencer de TikTok. Influencers do TikTok. Assim, hoje nós vamos jejuar por tal coisa. Às vezes, em questões políticas, públicas, etc., mas às vezes até em questões eclesiásticas. O influencer que é cristão, e aí tem uma página que ensina algumas coisas da Bíblia ali, convoca a igreja do Senhor Jesus. Todos vocês que me acompanham, tudo, nós vamos jejuar em tal caso. Não é correto. Isso não é correto. Então, quem pode e deve proclamar jejuns? As autoridades religiosas. Então, dentro da igreja presbiteriana de São João del Rei, quais são as duas possibilidades de nós jejuarmos? Ou você toma a decisão, por causa de alguma angústia sua, de uma batalha espiritual sua, se consagrar ao Senhor por jejum, você tem toda essa liberdade, você foi instruído. Ou se a igreja vai se colocar em jejum, quem convoca esse jejum é o conselho na figura do pastor. Aí eu venho e falo, irmãos, no dia tal, o conselho da igreja convoca a todos que têm a disponibilidade, que têm a possibilidade, que conseguem a jejuar em tal razão, nós vamos orar nesse sentido, vai ter uma lista de oração e tal. Aí a gente convoca vocês para jejum e oração. Fora isso, ninguém pode fazê-lo. E outra coisa, um grande problema, o segundo adendo que eu faço aqui, é que nesse período havia uma coisa incabida dentro da Escritura. Jejuns ecumênicos. As convocações geralmente eram feitas assim. Vamos jejuar, você que é cristão. Pode ser cristão espírita, cristão católico, cristão protestante evangélico, pentecostal, não é pentecostal. O importante é que todos nós temos a mesma fé. Não tem a mesma fé, não. Não tem a mesma fé que espírita, não tem a mesma fé que um romanista, não tem a mesma fé que um neopentecostal, não tem não. Mas é o mesmo Deus, né, pastor? Não é não. Não, mas eles também usam a Bíblia. Usar a Bíblia é uma coisa muito relativa, né? Até o capeta usou uma vez com Jesus. Vai falar que o capeta é crente agora também? Que é a mesma fé que eu tenho, o capeta tem? Não tem, não tem. A nossa fé é uma fé bíblica. E, portanto, nós não cabemos dentro de ecumenismo em nada. Em nada. Nós não participamos de cerimônias ecumênicas, nós não celebramos cerimônias ecumênicas, nós não juramos ecumenicamente, só diante do Deus da Bíblia. Então não tem como conclamar um jejum. Vamos fazer um jejum pela nação. Nós podemos fazer entre nós aqui. A gente não pode convidar outras igrejas, outras denominações, outros segmentos do cristianismo ou outras religiões. Sob essa falsa afirmação de que é um Deus só, nós servimos ao mesmo Deus. Não servimos. Talvez se fale no mesmo Deus, mas é diferente. Como eu já disse várias vezes aqui, a fé cristã não é autoproclamativa. O simples fato da pessoa dizer que é cristã não a torna cristã. O que a torna cristã é ser de fato, é crer de fato, é servir de fato. É se dedicar piedosamente àquilo que somente as Escrituras regulam como regra de fé e prática. Para concluir, irmãos, saibam então. Nós começaremos a convocá-los para jejuns e oração pela nossa igreja. Pelos oficiais da nossa igreja, pelas famílias da nossa igreja, pelas crianças da nossa igreja, pelo crescimento da nossa igreja. Nós vamos orar e jejuar bastante, juntos, buscando consagração, para que a nossa igreja continue reta, santa e justa diante de Deus. Essa é uma das maiores preocupações do nosso conselho. Nós não nos preocupamos com dinheiro, nós não nos preocupamos com o número de pessoas, nós não nos preocupamos com as coisas. Nós nos preocupamos com o serviço ao Senhor Jesus, com a integridade das nossas ovelhas, com o testemunho da nossa igreja dessas portas para fora. E nós vamos jejuar, nós vamos orar, nós vamos buscar a Deus no nosso tempo de angústia, nós vamos buscar a Deus para nos fortalecer espiritualmente, nós vamos buscar a Deus para ter discernimento e direção, para como igreja
nós continuarmos peregrinando o caminho que o Senhor Jesus propôs para nós. Em nome dele nós vamos fazer isso. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, nós nos colocamos diante do Senhor, humildes, reconhecendo a nossa pequenez e a tua grandeza. Nós nos colocamos diante do Senhor, clamando por misericórdia, para que nós nos consagremos mais, individualmente e eclesiasticamente. Que a gente se dedique mais a jejum, a oração, a leitura da Bíblia, a cântico dos salmos, a piedade. Que essa igreja seja fortalecida na fé, seja realmente bíblica, espiritual, comunitária. Que o Senhor expurgue do nosso meio todo escândalo, o Senhor expurgue do nosso meio todo pecado, toda facciosidade, fofoca, avareza, qualquer outro pecado. Que dia a dia o Senhor nos santifique, enquanto crentes e enquanto igreja do Senhor, para que o testemunho do Senhor seja dado aqui dentro e a partir daqui de dentro. Para que nos vejam e para que vejam esta igreja como coluna e baluarte da verdade. É a oração que nós fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Os presbíteros podem tomar assento à mesa para participarmos da ceia. Eu convido também o reverendo Rafael para que me auxilie. Vamos abrir a palavra de Deus, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, no capítulo 4. Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Meus irmãos, a mesa, o alimento, a refeição, bem como a abstenção, fazem parte de uma teologia bíblica muito profunda, tendo em vista que, inclusive, somos pecadores, carentes da glória de Deus, porque uma refeição indevida foi feita. Os nossos primeiros pais comeram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, que havia sido proibido pelo próprio Deus de ser comido. No paraíso, Adão foi tentado, mesmo tendo à sua disposição tudo o que havia no jardim. Preferiu dar ouvidos ao diabo, desobedecer a Deus e amaldiçoar a terra. Mas aqui em Mateus capítulo 4, nós vemos que o Senhor Jesus está num deserto, não num jardim. Não tem à sua disposição todos os alimentos, pelo contrário, durante 40 dias ficou sem comer e sem beber, e então teve fome. E foi tentado pelo mesmo que tentou os nossos primeiros pais no jardim. Mas sendo o verdadeiro Filho de Deus, ele resistiu, não transformou pedra em pão e preferiu alimentar-se da palavra que sai da boca de Deus. A palavra que sai da boca de Deus, o ato criativo, o verbo que trouxe todas as coisas à existência, não só teve fome, como nós lemos aqui, mas ele mesmo se tornou alimento para cada um de nós, de maneira que na ceia nós nos alimentamos da palavra que sai da boca de Deus.
Por isso, os pastores, quando consagrados, são consagrados ministros da palavra e dos sacramentos. São as duas manifestações de Cristo para alimentar o seu rebanho. Nós estamos diante do corpo e do sangue do Senhor Jesus Cristo, que teve fome para nos alimentar espiritualmente. Nós vamos nos consagrar, nós vamos orar, nós vamos consagrar os elementos, para que então, dignamente, nós participemos do alimento para a vida. O primeiro alimento sacramental conduziu à morte, mas esse, instituído pelo Senhor Jesus Cristo, conduz à vida. Aqueles que estão devidamente preparados, que já passaram pelo primeiro sacramento, que é o batismal, estão em plena comunhão com Deus, com a igreja, podem se colocar de pé, para que nós oremos e nos consagremos ao Senhor. Senhor Deus e Pai, nós nos colocamos diante de Ti, gratos por nos convidar a esse santo banquete. Gratos porque o Senhor nos alimenta com o corpo e o sangue do Seu Filho. E esse alimento nos conduz à vida. De maneira que Ele mesmo disse que aquele que comer do seu corpo e beber do seu sangue, ainda que morra, viverá, porque Ele mesmo ressuscitará no último dia. Por isso nós nos consagramos e consagramos esses alimentos a Ti. Para que, retirados do uso comum, sejamos completamente dedicados ao Teu reino e às coisas concernentes ao Senhor. Para o Seu louvor e glória, em nome de Jesus. Amém. Na noite em que estava para ser traído, o Senhor Jesus Cristo, tendo tomado o pão e dado graças, partiu e deu aos discípulos dizendo que aquele era o seu corpo. Todos aqueles que se alimentam do corpo do Senhor Jesus Cristo estão alimentados para a vida, de maneira que nem fome nem sede os alcançará. Participem todos do corpo do Senhor.
Alguém foi omitido da distribuição do alimento? De semelhante modo, meus irmãos, Jesus pegou o cálice e disse: esse é o cálice da nova aliança, do sangue que será derramado para a remissão dos pecados. Esse sangue da nova aliança derramou sobre nós, meus irmãos, e nós temos o perdão dos pecados. Certeza de perdão. Garantia de segurança em Cristo Jesus. Participemos com santo temor. Em resposta ao que nós ouvimos e celebramos, vamos todos juntos de pé entoar o cântico do Salmo 15. Senhor Deus, mais uma vez nós te agradecemos pelo culto prestado. Rogamos as bênçãos do Senhor sobre o seu dia, sobre a nossa igreja, sobre as nossas casas e famílias. Em nome de Jesus. Amém. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a companhia e os cuidados do Espírito Santo estejam com vocês, meus irmãos, e com toda a igreja de Deus espalhada sobre a face da terra, e agora e até o dia final. Amém.